aí, galera do Vlog da Brasília, beleza? Como é que vocês estão? Então, tô começando um novo quadro. Esse é o Falando Comigo Mesmo. Tô aqui resolvendo problemas no meu computador. Problemas não, fazendo backup, fazendo as coisas que a gente tem que fazer, né? E vim conversar com vocês um pouquinho. E fica uma dúvida, né? Eu tava fazendo uma reflexão esse final de semana, até conversei bastante com a Rosa sobre isso. E assim, galera, quando a gente muda para uma cidade, para um país, para qualquer lugar que a gente sai da nossa zona de conforto e vem para outro lugar, né? Vem para outra cidade, vem começar uma vida nova, sempre a gente tem que aprender alguma coisa, né? E fazem 4 anos que a gente está em Luxemburgo já, sim. Parece pouco, mas é bastante, né? Faz 4, já estamos caminhando para o 5º ano. E muitas das coisas a gente deixou para trás, né? A gente deixou para trás uma profissão de sucesso, muitas vezes a gente deixa para trás família, a gente deixa para trás cultura, a gente deixa para trás um monte de coisa para poder imigrar, né? E a gente, quando chega nesse lugar novo, a gente normalmente aprende coisas novas também, né? Uma das coisas novas que eu aprendi desde que cheguei aqui foi ter paciência, resiliência e tudo que termina com ia, né? Mas é aquela coisa, né? Isso daí faz parte da vida do ser humano, né? Ter isso daí, seja onde for, seja no Brasil, seja aqui, seja no Canadá, seja em Marte. Uma das coisas que mais me deixa frustrado nesse projeto de imigração é que as pessoas plantam ideias na nossa mente, né? Então, por exemplo, plantaram na minha ideia, na minha mente, não digo que isso daí é para todo mundo, por isso que é uma conversa comigo mesmo, né? Mas plantaram na minha ideia para mim que eu tendo os idiomas do país, eu tendo 100% do inglês, eu tendo as coisas, as portas começariam a se abrir mais para mim, né? Principalmente na minha área, que é a comunicação. Né? Mas eu não necessariamente preciso trabalhar com comunicação. Eu sou um puta de um fotógrafo, eu sou um puta de um videomaker, eu faço o que realmente precisa ser feito. Né? Mas isso não vem ao caso. Né? Fizeram essa propaganda, né? E o próprio governo, o próprio país, as próprias pessoas que estão aqui fazem essa propaganda. Né? E é errado? Não, não é errado, porque existem profissões que realmente isso acontece. As coisas abrem, as portas abrem, né? Quando você tem os idiomas. Só que de um tempo para cá não foi isso que aconteceu, não é isso exatamente que eu tô vendo. Hoje eu tenho francês, hoje eu tenho inglês, hoje eu falo um pouco de alemão, eu entendo um pouco do luxemburguês. E eu continuo frustrado. Por quê? Porque a gente não consegue atingir o nosso objetivo, né? Que é trabalhar exatamente na nossa área. Mas por que será que a gente não consegue trabalhar na nossa área? Né? Porque a gente não tem paciência, porque a gente precisa trabalhar em outras áreas para poder fazer dinheiro, né? E não ficar dependendo do Estado para poder pagar as nossas contas. Será que quando você imigra você é obrigado a entrar vamos dizer assim, na lista vermelha, né? E trabalhar exatamente com o que eles querem, que é só com serviços que ninguém quer no país, né? Como construção civil, como limpeza, como sei lá, como whatever, né? O que ninguém quer sobra para o imigrante. Só que aí é que tá. Eu acredito que não é bem assim, né? Porque a gente vê vagas. Eu estou aqui, ó, por exemplo, eu estou vendo vagas do LinkedIn, né? Várias vagas no LinkedIn abertas. Só que quem que vai ocupar essas vagas? Essas vagas realmente estão abertas? Essas vagas realmente existem? Ou é simplesmente um chamariz para dizer assim, venha para o país, venha fazer tal coisa, venha gastar o seu dinheiro que você ganha em outro lugar para enriquecer o europeu? Porque a impressão às vezes é essa que dá, entendeu? A imigração hoje é um puta de um comércio, né? É um puta de um comércio, gente. Vocês não têm ideia. Imagine cada família que chega aqui no Luxemburgo hoje
chegando aí com no mínimo 15 mil euros. E assim, o máximo é estratosférico. Já ouvi gente que a família chegou aqui com mais de 200 mil euros. Então, já comprou uma casa, entendeu? Então, é uma baita de uma oportunidade para qualquer país fazer o seu pé de meia, né? Você imagina, chegar a 100 famílias, cada família com 15 mil euros, do nada você tem uma fortuna entrando dentro do país mensalmente, entendeu? Porque é mais ou menos isso que chega, em torno de 100 famílias por mês. Então, me faz refletir. Me faz refletir se a gente realmente faz a coisa certa sempre, entendeu? Se realmente você precisa de tudo isso para poder fazer as coisas aqui. Porque a gente vê, galera, a gente vê gente que, por exemplo, não se esforça nem metade do que eu e a Rosa se esforçamos e conseguindo obter as coisas, obter tudo, entendeu? E enquanto aqueles que estudam não tem. O sistema não é meritocrata, né? Vamos e convenhamos. Se fosse meritocrata, o Brasil estaria muito melhor, né? Porque o brasileiro é muito mais foda que qualquer outro cidadão de qualquer outro lugar do mundo. Então, se fosse por ser meritocrata, a gente seria foda, muito mais foda. Não teria os problemas que tem. Então, eu acredito que às vezes as pessoas se equivocam, né? Eu me equivoco às vezes em relação a tudo, a todos, né? O que acontece ao redor, ao que acontece aqui no país, aqui em Luxemburgo. Vocês devem estar pensando agora, mas que tipo de vídeo é esse, Felipe? O que acontece? Por que você está fazendo esse tipo de vídeo? Gente, é porque às vezes a gente precisa expor o que a nossa cabeça está pensando. E se a gente falar só para uma pessoa, a gente começa a encher a cabeça dela. A Rosa já deve estar com a cabeça cheia, porque eu toda hora tenho uns pensamentos meio doidos, entendeu? Isso daqui não é um pensamento dizendo para vocês: ah, eu tô de saco cheio de Luxemburgo. Não, o país é legal, entendeu? A gente tem umas coisas muito massa aqui também, mas não é meritocrata, entendeu? Porque, assim, 4 anos que eu tô aqui, aprendi o que pude aprender, fiz o que pude fazer. E a impressão que dá é que as coisas não vão, entendeu? Tirando o meu filho, né? Meu filho, vocês estão ouvindo aí. Esse daí vai longe, entendeu? A gente espera, né? Mas é difícil, galera. É difícil. Essa coisa de idioma aqui em Luxemburgo é um negócio que pega, sabe? É por isso que eu vim fazer esse vídeo nada a ver com vocês. É justamente para saber a opinião de vocês. Tipo, cara, são 3 idiomas no país: francês, alemão, luxemburguês. Aí você conversa com o cara que nasceu aqui, ele não fala só os 3. Ele fala 5, 6 idiomas. Entendeu? Por quê? Porque a grande maioria não é nem daqui. Então o cara fala aí, além do alemão, luxemburguês e francês, ele ainda vai falar às vezes o português, o inglês. O inglês é absoluto, né? A maioria fala. Mas ele vai falar ainda mais um outro idioma, ou português, ou espanhol, ou japonês, ou chinês. Então como que você vai ser meritocrata de um lugar onde as pessoas já são cortadas por aí, entendeu? Você já chega num lugar onde você é o João Ninguém, tá ligado? Aí você olha assim, cara, eu não tenho nada a ver com contabilidade. Eu não gosto de contabilidade. Eu faço a da minha empresa e olha lá, entendeu? Muita coisa ainda contrato o contador. Não, ainda contrato o contador, galera. Então, por que cargas d'água eu tenho que trabalhar com isso, entendeu? Só porque é o que paga mais? Só porque é o que tem mais demanda?
aqui no país, a gente vê várias vagas de demanda na minha área, entendeu? Eu já vi várias vagas de demanda para fotógrafo, já vi várias vagas de demanda para publicitário, para pessoa de marketing, para whatever. Várias e várias e várias e várias e várias vagas. Mas para minha área tá difícil. A impressão que dá é que as coisas não andam. Aí a Rosa conseguiu um emprego na área dela, design. Isso foi lá em 2023. Ela conseguiu um emprego na área dela de design. Tava indo tudo bem, até a empresa falir. Sim, empresas falem aqui no país mais rico do mundo. Aí, simplesmente ela tá tentando se recolocar já faz alguns meses. Nada. Já fez algumas entrevistas, nada. Então é meritocrata? Não. Vou dizer pra vocês, não é meritocrata. Mas aí vem minha pergunta. Até quando, gente, que vai ser assim? Entendeu? Até quando que a gente vai ter que aguentar como imigrante essa situação? Entende? Aí as pessoas vêm perguntar pra mim, Felipe, como que é aí no Luxemburgo? Tá tudo certo? As coisas estão caminhando como devem caminhar? O que você acha? Eu sou tal coisa. Eu vou ter espaço aí? Eu vou pra Luxemburgo fazer tal coisa. Vai valer a pena pra mim? Entendeu? E às vezes eu não sei o que responder pra essa pessoa. Entende? Porque a experiência dela pode ser completamente diferente da minha. A gente tem casos de amigos que vieram pra cá fazer coisas voltadas a banco, por exemplo. E simplesmente essas pessoas hoje estão super bem. Ou contabilidade, as pessoas estão super bem. Ou, por exemplo, vieram trabalhar com serviços que ninguém quer, como limpeza, como construção civil. E essas pessoas estão bem. Entendeu? Agora, se você veio, que nem eu, no meu caso, uma área específica da comunicação, uma área que não tem tanta demanda, como por exemplo a engenharia, não tem tanta demanda. E você normalmente na engenharia está lidando já com o luxemburguês, que fala essa montoeira de idioma. Como que você resolve a tua vida? Entendeu? Você não pode ir para Luxemburgo, você tem que ir para outro lugar, só que a cidadania da tua esposa é daqui. Você é da Alemanha. Você vai fazer o quê? Você vai para onde? São perguntas que não têm resposta, entendeu? E assim, muita gente não entende também que Luxemburgo é um ovo. É do tamanho de Florianópolis, por exemplo. Que tem uma dificuldade de trabalho, vamos dizer assim. Não é uma dificuldade de trabalho, mas que tem um espaço de trabalho reduzido, uma quantidade de trabalho reduzida em relação a outros países. Entende? E daí fica socando esse lugar. Mas aí, Felipe, você não gosta do que você está fazendo hoje? Não é que eu não gosto, é que eu sei que é limitado. Eu sei que daquilo não sai, entendeu? E o que você vai fazer da vida? Então, a gente está pensando em empreender, fazer outras coisas, mas empreender num país tão pequeno, sabe? Fica essa dúvida. Fica essa dúvida também, porque a gente vê quem está empreendendo como brasileiro aqui. Ele está trabalhando para brasileiro. É um ou outro que está trabalhando para o luxemburguês e está enfrentando uma puta de uma dificuldade, entendeu? Não é que nem você imigrar, por exemplo, a gente vê pessoal em Amsterdã, pessoal em outros lugares, né? Vamos dizer assim, Berlim, cidade grande. O cara empreende e tem gente do mundo inteiro pro negócio dele. Mas aqui a gente empreende, tem brasileiro. E o brasileiro é foda, galera. O brasileiro pode ser um puta de um povo massa, puta de um monte de coisa, mas assim, ó, eu tenho amigos aqui, muitos bons amigos, entendeu? E eu trabalho com fotografia. Alguns já me contrataram. Outros, eles contratam outro, mas não me contratam. Entendeu? Não é uma cobrança disso, falar assim, ó, me contrate. Entendeu? Mas sabe aquela coisa assim que o teu amigo não dá valor àquilo que você faz? Imagina o próximo, o terceiro. Então, é foda, sabe?
É foda ter isso acontecendo. Então, a gente não vê isso em outras culturas. Por exemplo, o chinês. O chinês, às vezes, ele tem um restaurante aqui, ele sai do restaurante dele para comer no restaurante concorrente do lado, que é chinês também, para prestigiar o amigo dele que abriu o restaurante. Entendeu? Eles são uma comunidade unida aqui no Luxemburgo. Você olha o árabe, é unido em Luxemburgo. Você olha o brasileiro, tá cada um no seu canto fazendo o seu corre. Né? É errado isso? Não sei. Às vezes eu acho que é, porque o brasileiro critica tanto coisas como, por exemplo, no Brasil e no mundo inteiro existem, né, as religiões que se unem para fazer determinada coisa, ou os grupos que se reúnem para fazer determinada coisa, e esses grupos normalmente conseguem se erguer. Aqui não consegue se erguer, entendeu? Independentemente se é religião, se é grupo, se é alguma coisa do tipo, a impressão que dá é que não consegue se erguer. Que você fica travado ali pro resto da sua vida, entendeu? Mas é isso aí. É só um vídeo de desabafo aqui para conversar com vocês, para que vocês talvez entendam a minha cabeça como produtor de conteúdo, o que ela pensa e como que eu chego à conclusão de como fazer vídeos para vocês, entendeu? De como fazer algo bacana para vocês. Quero trazer esse quadro pelo menos uma vez a semana para mostrar para vocês o como é difícil. O como é difícil a cabeça de um produtor de conteúdo. O como é difícil a cabeça de alguém que está imigrando para um país aonde as coisas são difíceis como o Luxemburgo. Beleza? Então, já curte esse canal, já segue, já ativa o sininho de notificação. Se não gostou desse vídeo, beleza, só não assistir. Mas a gente vai ter um vídeo desse daqui por semana, incluído com os outros 2 que eu já prometi. Falou? E a área de membros está chegando, galera. E na área de membros a gente vai ter mais discussões malucas como essa daqui, onde você não chega a lugar nenhum.